aí pessoal, tudo certo? Hoje estou retomando aqui meus vídeos relatos, meus diários de preparação. Fazia muito tempo que eu não fazia, porque ultimamente estou me dedicando muito ao Bodybuilding Podcast, o novo Undercast. É isso aí, pessoal. Com certeza o Bodybuilding Podcast mais politicamente incorreto do mundo. Com a participação dos treinadores Hélio Henrique, Romero Holt e Edson Lovati e eu. É isso aí, pessoal. Então, no primeiro episódio, para quem não assistiu, tem já o primeiro episódio, tem o segundo episódio e estão no canal Bodybuilding Underground BR. O link estará aqui na descrição para quem quiser assistir e para quem quiser assistir também os cortes, né? Pequenos trechos dos momentos, talvez dos melhores momentos ou dos piores momentos, no caso do nosso podcast. Estará aqui também o link do canal do Undercast Cortes Undercast. E é isso aí, pessoal. E só para vocês terem uma ideia, logo no primeiro episódio nós tivemos aí relatos sobre o uso de crack, de 8 frascos de Potenar de uma vez, de 180 W's de insulina de uma vez e de 650 miligramas de testosterona por dia por vários dias. Só para vocês terem uma noção ali do que se trata para quem ainda não assistiu. E é isso aí, pessoal. Feita a propaganda. Vamos aqui para o vídeo. Então, pessoal, só atualizando para vocês, hoje é dia 22 de fevereiro de 2021 e eu completei 10 semanas, aproximadamente aí quase 70 dias sem a utilização de esteroide. Foram 2 meses e pouco, foram aproximadamente 10 semanas. Então, vou falar para vocês como que foi esse período aí que eu estive off dos AS e também que eu não fiz nenhum tipo de TPC e não usei nenhum tipo de medicamento ali relativo a isso. Vamos só fazer aí uma comparação para quem não assistiu os vídeos anteriores, vídeos do ano passado. Eu tenho relatos completos de como foi aí um período off dos AS, porém na temporada passada eu fiz a utilização de toda a cartilha ali que nós aprendemos sobre TPC, HCG, clomid, tamoxifeno, o ABC aí do TPC, né? Então, dessa vez para quem ainda não está acompanhando os vídeos, eu tentei testar outra vertente, que é a vertente mais old school que tem. Qual que é? Você termina o uso e você não faz mais nada. Você simplesmente cessa o uso de uma maneira assim brusca, né? Foi isso que eu fiz dessa vez. Isso eu já tinha ouvido alguns treinadores e ex-atletas bem das antigas ali, dos anos 90, começo dos anos 2000, eles me falaram sobre essa possibilidade e que isso era muito feito antigamente. Então eu achei um pouco diferente, né? Então, quando eu tive a oportunidade de testar na virada, né, desse ano de 2020 para 2021, tive essa oportunidade, então eu aproveitei para estar testando esse método antigo, né? Eu confesso que eu fiquei meio assim, né? Porque a gente tem muito aquela coisa, segurar os ganhos. Eu escuto muita molecada aqui falando, é TPC para segurar os ganhos, segurar os ganhos, segurar os ganhos. Então, Então vou falar o que eu achei de tudo isso, pessoal, e a experiência que eu adquiri aí. Então, vamos lá. Foram 10 semanas. A diferença é que dessa vez eu fiz o plano inicial é que fossem 9 semanas. Porém, eu tive ali eu estava sem o meu meio de transporte, então eu fiquei uns dias aí sem poder ir para academia, então eu aproveitei também para não treinar. Então eu também estava com uma lesão incômoda que não me permitia treinar bíceps, uma dor muito chata aqui na articulação do braço. Então eu preferi também dar mais um tempo
nos treinamentos. Então, pessoal, eu saí da competição, treinei alguns poucos dias, mas eu senti na temporada passada, minha última competição foi dia 13 de dezembro, então eu senti uma fisgadinha aqui no peito, uma fadiga. Isso é um alerta para vocês, pessoal. Se vocês sentirem algum tipo desse, fique em casa, faça no máximo um cardio, não vá mais para academia, esqueça a musculação por um tempo. Então eu vinha treinando muito, né? Sempre muitos full bodies, muitos treinos de finalização, o ano inteiro treinando muito forte, treinos com um volume muito, não com uma intensidade de carga tão alta, mas com muito volume de treino. Então eu senti ali uma fisgada, eu terminei a temporada, como eu senti isso e coincidiu também com as festas de final de ano, eu fiquei uns 15 dias aproximadamente sem treinar. Depois eu retomei os treinos no começo do ano e esse meu braço estava me incomodando bastante. Então eu treinei ali mais ou menos umas 3 semanas, né? E como eu tive coincidiu aí de eu ter ficado aí sem o meu meio de transporte, o que aconteceu? Pretúcios. Então o que aconteceu? Eu aproveitei e falei, já que eu tô com essa lesão no braço, eu vou dar mais uma relaxada, vou ficar mais uns 15 dias ali, que foi o tempo que ia ficar pronto o serviço, então eu fiquei mais aproximadamente uns 15 dias sem treinar. Então, você vê, eu dei uma pausa, treinei um pouco, umas 3 semanas, depois dei outra pausa. Então foram vários dias sem treinar, então o braço melhorou um pouco, não está muito legal, mas vamos ver, né, o que vai acontecer, né? Então, mas já melhorou bastante. Então, eu aproveitei essa pausa para dar um descanso no corpo. E questão de alimentação ali, desde que virou o ano, né? Que eu voltei a treinar, ali eu comecei a fazer uma alimentação. No final do ano eu dei uma esculachada de leve e tal, admito. Sou filho de Deus, né? Aí depois o que acontece? Aquele negócio, né? Estar sem treinar, não sei o quê. Aí voltei a treinar, comecei a comer um pouco melhor ali, né? Uma dieta ali mais ou menos limpa. Aí depois fiquei sem treinar de novo nesse segundo período, então fui levando aquela dieta ali 90%, vamos dizer assim, né? Não tava lá essas coisas, cardio, não fiz nenhum tipo de cardio, não fiz nada, absolutamente nada. Não estava tomando nada de AS, nada de TPC, nada de treino, nada de cardio, nada de nada. Então foi isso que eu fiz nesse período, só para deixar as coisas aí dentro do contexto. Então, pessoal, ano passado eu fiquei 16 semanas sem usar AS. Então o meu peso ele ficou na casa ali no final de todas essas 16 semanas, que acabou prolongando também. Eu não iria nunca, né, fazer 16, mas por causa desse negócio de pandemia, acabou estendendo ano passado para 16 semanas. Então o que acontece? O peso final, né, que eu terminei todo esse trabalho foi entre 96 e 97 quilos. Treinando bem, fazendo cardio, uma dieta 100% limpa, durante todo o processo eu treinei. Então, esse ano foi um pouco diferente, foram 10 semanas apenas, eram para ter sido 9, acabei tendo que estender para 10 semanas. E o que acontece? A academia era meio longe também, assim, de ônibus, de a pé, assim, não tinha como ir, né? Então era um pouquinho longe de casa, então aproveitei para ficar de boa, tal, sem neurose. Então o que acontece? Então dessa vez o meu peso ficou bem mais alto, né? Uma que eu não fiquei tanto tempo, outra que são uma série de fatores, né? Então o meu peso agora está aproximadamente está em 103 quilos, 103 e pouco, quase às vezes 104, 103, oscilando entre isso, 104 e 103. Então, que foi o peso que eu terminei o meu off-season do ano passado, tomando tudo, né? Mas lógico que a densidade, a qualidade da pele estava melhor. Então, só essa foi a diferença do atual e do anterior. O atual, todos os protocolos de TPC, esse nada. Então, o que aconteceu, pessoal? Eu acredito, então vamos falar de libido. Nessas 16 semanas do ano passado, eu com todo o protocolo que eu fiz, HCG, Clomid, tamoxifeno, nada disso fez com que a libido voltasse. Mas nem cheiro, nem sinal, nada. Simplesmente nada. Simplesmente da cintura para baixo servia apenas para urinar. Então era a única função. Então o que aconteceu? Eu acabei ali fazendo assim, né? Acabei achando que e o objetivo não era que voltasse os eixos, tá, pessoal? Isso aí demora às vezes muito mais tempo, às vezes um ano, quase um ano.
O objetivo era simplesmente para que para que eu limpasse ali os receptores. Aquela teoria, né? Aquela teoria underground que eu chamo de teoria underground, que você limpa os receptores, você renova os receptores, sei lá, como vocês preferirem, né? Aquele pessoal das antigas fazia, que isso aí está sendo falado por muitos, deixou de ser falado um tempo e agora voltou a ser muito falado isso, né? De dar uma pausa ali, muitos coaches muito famosos ali defendem, e tudo isso eu já falei nos vídeos anteriores. Então, o que acontece? Então o objetivo era esse, era simplesmente voltado à performance, para quando eu vou, e também isso também saúde, né? Para quando eu voltasse a fazer a utilização, que eu tivesse ali uma super resposta, e foi o que aconteceu. Ano passado eu tive uma super resposta quando eu voltei com a utilização dos hormônios, e foi tão bom que eu estou repetindo esse ano de novo. Então o que acontece? Questão de libido, zero, ano passado, zero vezes zero dividido por zero, multiplicado por zero, elevado a zero. Então esse foi o resultado. E eu só voltei a ter ali as funções ali, né? Depois que eu comecei a fazer o uso de novo. E até fiquei pensando, falei, nossa, será que eu já usei? Será que eu usei tanta coisa assim que será que comprometeu demais, assim, não sei o quê. Então, tudo bem. Dessa vez, o que aconteceu? Pasmem, pessoal, eu não tive nenhum tipo de problema com libido. Eu cessei o uso e a vida continuou normal. Obviamente que não no nível de quando você está fazendo a utilização de hormônios. Então, é que isso é muito importante vocês terem em mente. Só abrindo um parênteses, pessoal, que é para vocês pensarem um pouco, porque eu já ouvi isso de algumas pessoas. Por exemplo, no caso, você fica ali, você tem aproximadamente ali 26 anos. Você está ali bem, a sua produção hormonal ainda está muito boa, 26, 25 anos, está muito boa. Sua produção natural de testosterona, dos outros hormônios, ela está ali muito boa ainda. Aí o que acontece? Você entra nessa de Blast and Cruise, ou Cruise, ou Blast and Blast, vamos supor aí que você, Blast and Cruise, o mais comum. Você oscila ali períodos de mais, menos, reduz, aumenta, muda a substância, como todo mundo faz. Então o que acontece? Vamos supor ali que você tem 25, 26 anos. Você fica ali 7 anos nessa de Blast and Cruise. Aí você fica mais velho, obviamente, 26, 27, 28, 29, 30, T1, T2, vamos supor aí 8 anos nessa de Blast and Cruise, mais ou menos o que eu fiz, 8 anos. Durante esse período, obviamente, isso é uma coisa óbvia, mas eu tenho que deixar aqui no contexto certo, porque eu já ouvi muita gente falando isso. Você ficou esse tempo todo, 26 anos, 28 anos, 29 anos, 30 anos, 31 anos, você não sabe o que é ser natural com 30, eu não sei o que é ser natural com 30 anos, eu não sei o que é ser natural com 28 anos, eu não sei o que é ser natural com 33 anos, eu agora tenho 36, então o que acontece? Você ficou esse período todo sem saber como que é o seu normal, o seu novo normal, que a cada ano que passa vai mudando por causa da idade. Então o que acontece? É bom frisar isso. Então muita gente fala, mas está muito diferente, está muito não sei o quê, porque o cara às vezes ele tem a base de quando ele era natural, de quando ele tinha 20 e poucos anos, entendeu? Então você vai vivendo outra realidade, vai passando isso daí. Então é bom que você tenha isso em mente. Mas eu me senti bem, eu tenho certeza. Da última vez a minha testosterona deu 25 nanogramas por decilitro, se eu não me engano, 25. Sei que o número foi 25. O que aconteceu? Eu tenho certeza que dessa vez o número está bem superior a isso, né? Não sei se está nos níveis normais, também deu problema aí com a guia de exames, acabou que não vai dar tempo de fazer isso aí. Eu tenho datas para cumprir, né? Tenho protocolos para começar. Então o que acontece? Então, pessoal, mas a gente sente, né, no feeling, né? É lógico que eu não estou ali como eu tinha 19 anos de idade natural, né? Lógico, antes de eu usar esteroides, lógico que não, né? Ninguém, né? Então, mas eu, no meu novo normal de um cara de 36 anos, não faltou bala na metralhadora, entendeu? Nem que seja uma só, pelo menos, né? Um tiro, né? Um tiro bem dado, né? Pelo menos ali por dia, ali, sim, né? Não dá, né? Assim, todo dia aqui, né? Mas assim, né? Então o que acontece? Enfim, fluiu normal, entendeu? Deu tudo certo. Não tive aquela baixa de libido que deu no ano passado ali, que era
16 semanas de nem sinal. Então eu não tive durante esses quase 70 dias, eu não tive problema de libido, muito baixa. Então o que acontece? E eu achei estranho, falei, pô, o que será que está acontecendo? Passou o primeiro mês, não senti nada, mas assim, isso 68 dias, 70 dias contados, que fique bem claro, né, para deixar claro para vocês entenderem bem, contados de quando não tem mais substância ali, quando os níveis já baixaram totalmente no corpo, entendeu, pessoal? Tipo ali, você faz uso de uma quantidade bem pequenininha ali, como era a finalização, eu estava fazendo uso de oxandrolona e estanazolol nas últimas semanas. Tinha um pouco de trembolona também, só que foi tirando, né? Então, o que acontece? Eu fiz o cálculo das meias-vidas, então é 70 dias a partir do momento que já não tem mais nada no corpo. Então, é diferente ali, você não vai se encher ali com 1 grama de testosterona empilhada, passar 20 dias, 30 dias, você dizer que não sentiu nada, que tá tudo ok. É lógico que tá ok, você está com a testosterona lá em cima ainda, mas eu digo assim, eu tinha certeza ali pelos cálculos, por tudo que eu tinha ali dos dados, que eu tinha tudo anotado, eu fiz os cálculos e você vai vendo também, você percebe, né, que vai baixando ali. Então, eu terminei com ésteres de meia-vida muito curta. Então, o que eu fiz de diferente? Além de eu ter feito isso, então foram 70 dias aproximadamente sem nada ali no corpo a mais. Então o que acontece? Só que o que eu fiz de diferente? Eu fiquei falando, nossa, passou um mês, eu falei, tá, legal, mas deve ser porque é só um mês. Aí depois passou outro mês, ficou tudo igual. Passou um mês e meio praticamente, tudo igual. As funções ali, e eu fiquei bem curioso, falei, o que eu fiz de diferente? E eu, pessoal, eu vou compartilhar com vocês. A única coisa que eu fiz de diferente foi que eu finalizei com quantidade alta de Proviron e finalizei também com exemestano, faltando ali aproximadamente ali uns 15 dias mais ou menos. Eu fiz a utilização de exemestano e Proviron, né? Então, exemestano, né? Todos os produtos Proviron, exemestano, todos da Advanced, né? Então, foram produtos que funcionaram muito bem. E foram doses altas de Proviron que eu não tinha feito ainda. Então, como eu agora tenho esse apoio da Advanced, eu resolvi testar essas doses mais altas de Proviron, ali seguindo aquela linha do Milos Sarcev, do diáriozinho do Milos e tal. Então, o que acontece? Eu fiz a utilização de aproximadamente 75 mg de Proviron por dia. São 3 comprimidos por dia de 25 mg, manhã, tarde e noite. Então, durante vários dias antes da finalização, eu já vinha fazendo essa utilização de Proviron, e o exemestano era um exemestano dia sim, dia não. Isso foi a única coisa que eu fiz de diferente, e ter parado bruscamente e não utilizado nenhum remédio ali para aquela TPC tradicional. Então o que aconteceu? Eu acredito que isso possa ter tido sim uma influência, mesmo que eu ainda estava fazendo a utilização de outros componentes, como já falei, como estanazolol, oxandrolona, trembolona. Isso pode aí contrariar um pouco ali a questão de não sei o que, pode, mas foi o que aconteceu e foi a única coisa que eu detectei de diferente que eu fiz durante a minha vida toda. Então, eu acredito muito que possa ter tido uma influência de eu não ter tido essa queda absurda de libido do ano passado, ou pode ser também que esse período de um ano anterior foi um período bem mais curto, porque a primeira vez que eu fiquei sem usar ESA, eu vinha de uma utilização de 8 anos ininterruptos mais ou menos. Então, dessa segunda parada com os AES, ali já tinha ali não chegou nem um ano, né? Porque a pausa foi menor, acredito que isso também tenha tido uma influência. Mas foi isso que eu detectei. Então, eu pretendo continuar nessa linha, até porque são gastos adicionais, né, pessoal? Tem muitas pessoas que não acreditam em TPC, tem pessoas que acreditam, eu respeito ali todas as vertentes, já fiz tudo, cada um faz o que acredita ser melhor. Mas se eu tive um benefício maior, eu achei melhor, usando menos produtos, colocando menos substâncias dentro do corpo e gastando menos, eu vou continuar nessa linha, né? Eu não vou ficar, a não ser que eu trabalhe com outro treinador algum dia e ele acredite que eu tenho que fazer, eu vou obedecer as orientações. Porém, enquanto eu continuar trabalhando comigo mesmo sozinho, eu vou fazer o quê? Eu vou seguir o que for mais viável economicamente e o que for melhor para o meu corpo, né? Então, poderia ser que mesmo nesse contexto com HCG, teria sido melhor? Poderia ser, mas foi muito melhor do que no ano passado. Eu não tive gastos adicionais
produtos de TPC e é isso aí que eu tenho para falar para vocês, pessoal. Então acredito que eu já falei tudo que eu tinha para falar nesse vídeo. Tudo que eu tinha para falar nesse vídeo e é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e no próximo vídeo eu voltarei a falar sobre protocolos. Eu vou falar para vocês um pouco do meu protocolo que eu estarei começando hoje e falar sobre o período de off-season, pré-contest e tal. E só para deixar uma dica para vocês, é um protocolo que vocês me perguntam muito sobre ele, uma substância que vocês sempre perguntam muito sobre ela, e se eu tenho, o que você acha disso? Eu falo, olha, eu ainda não fiz, quando eu puder, farei. Então, pessoal, acho que vocês já vão imaginar o que seja. Então é isso aí, pessoal, depois essa semana ainda eu volto com o próximo vídeo sobre o meu novo protocolo, e é isso aí, pessoal, muito obrigado, fiquem com Deus e até mais. Greg, move your head.